Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda e dando continuidade a esse módulo de lógica de programação e algoritmos, nessa aula nós vamos falar de uma forma geral da estrutura dos algoritmos. Os algoritmos eles são divididos em três grandes camadas. Camada de entrada, processamento e saída. Alguns algoritmos podem nem sempre ter a camada de entrada. Eles podem ter apenas a camada de processamento e saída. Mas de forma geral, nós temos essas três grandes camadas. Portanto, todo aplicativo, todo sistema, todo programa que você interage no teu dia a dia, o seu aplicativo da sua conta bancária, o aplicativo do serviço de locomoção ou de delivery, todos os aplicativos têm um algoritmo por trás. E esses algoritmos, eles possuem essas três camadas. Como eu falei, pode ocorrer de um algoritmo não ter necessariamente a camada de entrada, mas essas camadas, em sua maioria, estarão lá presentes, principalmente o processamento e saída. Então, para melhor exemplificar essas três camadas que estão presentes nos algoritmos, eu vou voltar ao algoritmo da aula anterior, o algoritmo de sacar dinheiro de conta bancária. Você pode observar que esse algoritmo ele tem aqui os inputs, os dados de entrada, que são as variáveis saldo e saque, receberão os valores com os quais serão tratados nas outras camadas do algoritmo. Aqui você tem a camada de processamento do algoritmo, onde ele testa os dados, os valores que estão nas variáveis saque e saldo, executa o processamento dessas instruções. E aqui ele tem a camada de saída, que é quando ele pega esses dados que foram processados e gera uma saída desses dados, mostrando a informação na tela para o usuário. Então você pode ver que esse algoritmo ele tem todas as três camadas, entrada, processamento e aqui a saída. Já nesse algoritmo de preparar o café, ele é um exemplo do algoritmo que não necessariamente tem inputs de entrada, ou seja, recebe dados de entrada. Ele já inicia o algoritmo direto para a camada de processamento. Aqui, essa é a camada de processamento, onde ele está executando uma série, processando uma série de instruções baseadas em informações que ele tem, para gerar uma saída, que é filtrar o café. Legal? Agora vamos para a prática. Eu preparei um exercício, um algoritmo, e eu queria que vocês analisassem o enunciado com calma e depois escrevessem esse algoritmo, prestando atenção na estrutura que eu acabei de explicar de inputs de entrada, processamentos e saídas, com base nos utilizados os elementos que vocês viram nas aulas anteriores, os elementos e as estruturas da lógica de programação, dos algoritmos, e tentassem fazer sozinhos, usando sua capacidade de raciocínio, pensando, e na próxima aula eu vou compartilhar com você a resolução desse algoritmo, desse exercício. Mas eu gostaria muito que você não assistisse à próxima aula de resolução sem antes tentar fazer por você mesmo, criar, escrever o seu próprio algoritmo. O exercício consiste neste problema aqui que o nosso algoritmo vai ter que resolver. Eu quero que você escreva um algoritmo que leia os valores de três variáveis e, na sequência, imprima na tela a soma entre as duas primeiras variáveis que foram definidas. Logo na sequência, mostre uma mensagem na tela informando se a soma das duas primeiras variáveis é menor que o valor da terceira variável. Então, leia novamente, com calma, esse enunciado. E à medida que você for lendo, já vai se separando no papel, vai escrevendo as estruturas que você entende deste problema que eu hoje vou ter que resolver, que irão compor a camada de entrada, a camada de processamento e a camada de saída. E depois você coloca essas camadas dentro de uma estrutura sequencial de etapas, como você aprendeu até aqui, como o algoritmo deve ser desenvolvido, ok? Então, próxima aula eu vou apresentar para você a resolução desse algoritmo.